Então, hoje vamos falar sobre dor torácica no departamento de emergência, que é um tema bem relevante, né? É um tema que a gente se depara aí todos os dias, principalmente para quem trabalha em pronto-socorro, em UPAs, em pronto-socorro de hospital. E é um tema que relativamente, assim, basicamente é o que vai mais acometer os pacientes ali de meia idade para idosos e que é a doença que mais mata, né, no mundo, é a doença coronariana que gera dor torácica. Porém, além da dor, da doença coronariana que gera dor torácica, também a gente tem outras patologias que podem gerar dor torácica, que podem ser potencialmente fatais também, e outras nem tanto, mas que geram ali uma comorbidade, para o paciente, uma morbimortalidade para o paciente, tá? Então, para a gente poder estudar hoje um pouquinho os diagnósticos diferenciais, vamos falar sobre os diagnósticos de dor torácica no departamento de emergência, tá? Então, por que falar sobre esse tema, né? Por que a dor torácica, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. No mundo, tá? Cerca de 8 milhões de atendimentos por ano acontecem no mundo todo por conta de dor torácica. Então, que levam grande parte da população mundial a procurar atendimento nos pronto-socorros seriam a dor torácica, uma das principais causas, né? E no nosso país, aqui no Brasil, tá? Aproximadamente 400 mil mortes ocorrem por ano devido a alguma patologia que gera dor torácica e principalmente a síndrome coronariana, tá? E, infelizmente, aí, menos de 5% dos brasileiros sabem reconhecer os sinais, sabem reconhecer os sintomas de uma possível síndrome coronariana ou alguma dor torácica anginosa. Então, e os médicos também, às vezes, acabam se confundindo um pouco no diagnóstico, tá? Então, vamos tentar explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? E na dor torácica, a gente tem sempre dois caminhos ali, né? Um caminho mais sombrio, um caminho de causas potencialmente fatais, que vão gerar maiores mortalidades para os pacientes, e as causas não fatais, que é um caminho mais tranquilo, que a gente também tem que se preocupar, mas a gente tem que saber diferenciar na hora que o paciente chega no pronto-socorro, a gente conseguir diferenciar se o paciente está diante de uma causa potencialmente fatal ou de uma causa não fatal, tá? E as principais etiologias que a dor torácica pode gerar, né? O que pode gerar dor torácica, as principais etiologias, poderia ser uma delas as etiologias musculares, né? Então, osteomuscular, costocondrite, mialgia, tá? As causas pulmonares, que aí, basicamente, algumas podem ser fatais, tá? Como pneumotórax, pneumomediastino ou pneumonia, tá? As etiologias esofágicas, então, espasmo esofágico, não é tão comum a gente ver isso no dia a dia, mas é uma causa de dor torácica que confunde com síndrome coronariana também. Então, o espasmo esofágico, ruptura de esôfago também é mais raro de acontecer, mas é uma possibilidade e a gente tem que estar atento a isso. Doenças do refluxo gastroesofágico e dispepsia, tá? Psicológica, que é basicamente a maior causa aí da procura dos pacientes que são mais ansiosos aí ao pronto-socorro, chegam com dor torácica, geralmente é alguma causa psicológica. Então, paciente com ansiedade, transtorno do pânico, esses pacientes são frequentadores de pronto-socorro e geralmente chegam com dor torácica, tá? E as causas de maior mortalidade, né? As causas cardiológicas, e aí a gente tem a insuficiência coronariana, que seria uma síndrome coronariana, paciente às vezes com uma cardiomiopatia hipertrófica, uma pericardite que não gera tanta mortalidade, mas às vezes pode ocorrer um tamponamento cardíaco ali, o paciente pode evoluir para óbito também, mas é mais raro de acontecer também. E estenose aórtica, também os pacientes geram uma dor anginosa, e isso também pode ser potencialmente fatal, tá? O TEP, sempre lembrar de avaliar e de pensar em TEP nesses pacientes que chegam com dor torácica, e as síndromes aórticas agudas, tá? Principalmente ali a
dissecção de aorta, tá bom? E para a gente pensar, né, e tentar lembrar aí no pronto-socorro, quando a gente está atendendo o paciente, existe alguns mnemônicos, né, e um deles, que é bem interessante, que é bem usado para a gente lembrar das causas, das possíveis causas de dor torácica, tá? Então, existe um mnemônico que chama PEDIR. Então, pedir para dar errado, né? Pedir para dar alguma complicação com o paciente. Tem que pensar isso daí. Então, pedir o P de pneumotórax, pericardite, tá? Embolia pulmonar, né? Que aí pensar no TEP, na letra E. O D de dissecção de aorta, o I de infarto agudo do miocárdio e o R de ruptura de esôfago. Então, sempre pensar nessas patologias, use esse mnemônico aí para não esquecer dessas patologias aí que são potencialmente fatais e geram dor torácica. Então, o paciente chegou no pronto-socorro com dor torácica, lembrar aí do mnemônico pedir para a gente associar essas doenças aí ao paciente, tá bom? E como que a gente avalia a dor torácica no pronto-socorro? Então, basicamente, a gente usa três pilares ali, né? O primeiro é a avaliação clínica, o segundo, uma avaliação eletrocardiográfica, e o terceiro, a avaliação laboratorial. Então, vou passar por cada um desses tópicos aqui para a gente esmiuçar isso daí, tá? Começando pela avaliação clínica, então a gente tem que pensar como é a dor, perguntar para o paciente como é a dor, né? Como é que a gente começa a nossa investigação da dor torácica? Então a gente pergunta qual que é a localização da dor, em qual local que ele está sentindo, se há alguma irradiação dessa dor ou não, né? Quais são as características, se é uma dor ali em aperto, queimação, pontada, e aí a gente já consegue ir direcionando o exame físico para o tipo de dor, principalmente uma dor anginosa, uma dor de síndrome coronariana, né? Qual que é a intensidade dessa dor? Então a gente consegue classificar essa dor ali de 0 a 10, pedir para o paciente classificar a intensidade dessa dor, a duração dela, então que momento que começou, por quanto tempo doeu, se essa dor é intermitente, se ela aparece ou desaparece, se houve uma evolução dessa dor, né? Quais foram os fatores desencadeantes que precipitaram essa dor e se teve algum fator de piora ou não, e os fatores que estão acompanhados com essa dor. Então, cada um desses tópicos a gente tem que lembrar, ó. Então, localização, geralmente, quando é uma dor por síndrome coronariana, é uma dor geralmente precordial ou retroesternal, tá? Ela pode ter uma irradiação, então, para os braços, qualquer um dos braços, pode ser ambos os braços, ou principalmente aqui para o braço esquerdo, ombro, pescoço, mandíbula, para as costas. Então, é uma dor que geralmente há alguma irradiação, mas também pode ser que não tenha nenhuma irradiação, tá? Quais são as características dessa dor? Sempre perguntar isso para o paciente. Se é uma dor em aperto, queimação, uma dor opressiva, alguns pacientes relatam que parece que tem alguém apertando, pressionando o tórax dele, tá? Ou se às vezes é uma pontada, que não fala tanto a favor de ser uma síndrome coronariana, tá? Então isso daí a gente já consegue direcionando. Qual que é a intensidade? Então, geralmente, uma dor de origem coronariana é uma dor de forte intensidade, uma dor ali de 8 para cima, tá? Então, uma dor que o paciente classifica como uma das piores dores que ele já sentiu, tá? A duração geralmente é uma duração ali um pouco mais de alguns minutos, em torno de 20 a 30 minutos ali, tá? E é uma dor que ela é intermitente, ela aparece e desaparece, tá? Se o paciente refere para você ali uma dor que já vem, tô há 3 dias com essa dor, tô sentindo essa dor no meu peito aqui já fazem 3 dias e não melhora por nada. Não faz tanto sentido ali ser uma dor coronariana, tá? De origem coronariana. Uma dor de origem coronariana pode ser uma dor que dura minutos, tá? Ela é intermitente, ela aparece e desaparece. A evolução, sempre perguntar a evolução. Se ela progrediu, se ela começou já em alta intensidade ou se ela começou mais fraquinha e foi aumentando essa intensidade e depois ela regrediu, tá? Então, uma dor que começa já de alta intensidade, geralmente pensar em alguma patologia aórtica, tá? A dor coronariana ela começa ali mais fraquinha e vai progredindo com o tempo, tá? Se houve algum fator desencadeante que levou o paciente a sentir essa dor, tá? Se ele teve alguma relação com a alimentação, né? Depois que ele se alimentou, começou a dor torácica, tá? Isso fala a favor também de ser uma doença coronariana, porque
Quando a pessoa se alimenta, uma alimentação principalmente mais copiosa, o fluxo sanguíneo direciona ali para a região esplênica, então acaba causando uma isquemia parcial ali no coração também, tá? Se o paciente já tem alguma síndrome coronariana, alguma plaquinha ali, tá? Ou pode ser também, às vezes, uma doença do refluxo gastroesofágico. Se teve algum fator de piora, então se ele relacionou, o momento que eu subi uma escada, essa dor piorou. Quando eu subi uma ladeira ali, uma rua, a dor piorou, tá? E se ele teve algum outro sintoma associado, como náuseas, vômitos, sudorese, palidez, síncope. Então, essas são as características de uma dor provavelmente anginosa, né? Então, é uma dor precordial ou retroesternal, que pode irradiar para os braços, para o ombro, pescoço, mandíbula, para as costas. Geralmente é uma dor em aperto ou queimação, de forte intensidade, com uma duração ali aproximadamente de uns 20 minutos, progressiva, né? Pode ter relação com esforço físico ou com alimentação e pode vir associado a alguns outros sintomas ali, como náuseas, vômitos, sudorese, etc. Tá bom? E se for uma dor causada por um TEP, por uma embolia pulmonar, tá? Como que é a característica dessa dor? Então, a dor de embolia pulmonar é uma dor que tem uma sintomatologia variável. Depende do local que ocorreu a obstrução, tá? Do trombo ali na região do pulmão. Então, ó, há uma formação de trombo aqui em algum vaso periférico, tá? Ele se deslocou aqui para o coração, entrou no átrio direito, passou pela válvula tricúspide, foi para o ventrículo direito e aí bombeou lá para o coração, para o pulmão, tá? Se o trombo, ele para nessa região aqui, desse primeiro trombo ali, que é na bifurcação da artéria pulmonar, é um trombo geralmente mais grave, que um paciente que até pode evoluir com morte súbita nesse caso, tá? Que é aquele trombo à cavaleira que a gente chama, tá? E conforme ele vai progredindo aqui para a árvore arterial aqui pulmonar, conforme mais distal, menor a sintomatologia do paciente, menor a gravidade também, tá? E o paciente refere ali geralmente uma dor mais pleurítica, é uma dor que piora com a inspiração, geralmente uma dor mais em pontadas e que relaciona ali com infarto pulmonar, dependendo da região que está acometendo aquele trombo, tá? Aquela isquemia ali. E a dor na dissecção de aorta é uma dor que geralmente ela já tem o pico dela logo no início. Então, quando iniciou a dor, já é uma dor extremamente forte, uma dor que o paciente refere, uma dor enrasgando ou enfacada. De alguns pacientes, a maioria deles referem que é uma dor enfacada, que irradia geralmente para o dorso, tá? Em 10% dos casos, mais ou menos, os pacientes vêm, os familiares relatando que o paciente teve uma síncope no momento que teve essa dor, tá? Então, a gente pensar em uma dor com essas características, já lembrar de síndrome aórtica aguda, né? Principalmente uma dissecção de aorta, tá? E as características da dor. Então, assim, ó, na diretriz lá do AHA, do American Heart, ele coloca que a gente não deve mais classificar a dor como atípica, tá? Então, ele coloca que a gente deve classificar como uma dor cardíaca, possivelmente cardíaca, ou uma dor não cardíaca, tá? Por quê? No momento que a gente classifica a dor como atípica, a gente acaba não dando uma importância para aquele tipo de dor do paciente e acaba não prosseguindo muito com a investigação nesses pacientes. Então, só por chamar de atípica, às vezes acabam negligenciando um pouquinho o exame do paciente, tá? Então, a recomendação é que classifique a dor como dor cardíaca, possivelmente cardíaca e uma dor não cardíaca, tá? E aí, na nossa diretriz brasileira, está lá como essa classificação de angina que foi proposta pelos investigadores do estudo CAS, a gente classifica a dor em tipo A, B, C ou D, tá? Então, e uma outra coisa que vem escrito lá na diretriz do American Heart é que as dores que foram aliviadas com o uso de nitroglicerina não necessariamente é uma dor de isquemia miocárdica, tá? Então, na nossa diretriz, se vocês forem ver aqui, ó, na dor tipo A, ele coloca uma dor retroesternal precipitada pelo esforço, com irradiação para o ombro, pescoço, braço esquerdo, e atenuada com repouso ou nitrato em menos de 10 minutos. Só que lá na diretriz americana diz que não deve levar em consideração se a dor foi aliviada com o uso de nitroglicerina, tá? Porque às vezes uma dor
por exemplo, de um espasmo esofagiano, alivia também com o uso de nitrato, por conta do relaxamento da musculatura ali. Então, não deve levar em consideração esse uso de nitrato aqui para aliviar a dor, para caracterizar o tipo de dor, tá? Então, a tipo A, que tem essas características, tá? A tipo B, que apresenta a maior dessas características, e é uma dor que provavelmente é anginosa. Esse paciente você vai ter que ficar um pouquinho mais atento e fazer uma investigação melhor nele, tá? Na outra extremidade, a gente tem a dor que é definitivamente não anginosa. É uma dor que a gente que não tem relação com a atividade física e ela sugere alguma dor de origem extracardíaca, tá? E ele coloca novamente aqui que não é atenuada por nitrato, tá bom? E aí o paciente que a gente precisa investigar e colocar ele em alguns scores ali, é a dor do tipo C, que é provavelmente não anginosa, tá? Ela tem uma característica atípica, não preenche em todos os critérios, mas o paciente pode ser que tenha uma dor de origem cardíaca, então esse paciente a gente tem que dar uma atenção um pouquinho maior, tá? Lembrar que mulher e idoso têm algumas características atípicas de dor, né? Tem alguns fatores atípicos ali. Então, mulher, a dor torácica é geralmente com associação de alguns de sintomas ali como palpitação, dor na região da mandíbula, pescoço, nas costas. Então, geralmente a mulher refere mais essas dores. E a mulher é mais tolerante à dor também. Então, ela não refere uma dor tão intensa como o homem às vezes refere, tá? E os idosos, como eu falei na aula anterior lá de cardiologia do idoso, o idoso também tem alguns sintomas atípicos, né? Então, algumas características atípicas da dor torácica anginosa, tá? Então, geralmente a dor aí no idoso, e principalmente em maiores de 75 anos, é uma dor que vem acompanhada de sintomas ali como dispneia, pode acontecer uma síncope, e como eu falei lá na outra aula também, pode acontecer o delírio. Não é tão comum, mas às vezes o paciente idoso que chega levado por um familiar aí com delírio, e você exclui outras causas ali de alguma infecção, por exemplo, algum distúrbio hidroeletrolítico, sempre lembrar de pedir ali uma enzima para esse paciente, que às vezes ele pode estar infartando, tá? Ou o paciente que teve uma queda inexplicada, ele caminha bem ali e de repente ele teve uma queda ali que foi inexplicada, ele não tropeçou nem nada. Então, sempre lembrar de investigar esses pacientes aí de uma maneira diferente também e sempre pensar que os sintomas dele podem ser de origem cardíaca, né? Então, a dor tipo A ou tipo B é aquele paciente que, independente do exame dele, do eletrocardiograma, é um paciente que tem uma dor característica, uma dor anginosa, né, característica. Então, é um paciente que vai precisar ser internado ali numa unidade coronariana ou na sala vermelha. É um paciente que vai precisar seriar eletro, seriar troponina. Se não tiver, no caso, por exemplo, um infarto com supra de ST no eletro, tá? O paciente da dor tipo C é aquele paciente que a gente vai fazer uma investigação mais minuciosa dele, colocar ele no hard score, né? Então a gente classifica lá o hard score, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente de novo, tá? Mas é o paciente que a gente precisa classificar ele de uma maneira mais diferente e dar uma atenção um pouco maior, porque às vezes aquela dor dele pode ser coronariana, tá? E o tipo D, a gente vai mandar para investigação ambulatorial e excluir alguns outros diagnósticos diferenciais, tá? Ainda na avaliação clínica, eu tenho que me perguntar ali, quem é o meu paciente, tá? Quais são os antecedentes pessoais dele, quais são os antecedentes familiares, os hábitos de vida desse paciente, se ele fuma, se ele faz atividade física ou não, tá? Por quê? Para a gente colocar ele aqui na probabilidade, naquela probabilidade pré-teste, tá? Para saber se é um paciente de baixo risco, intermediário risco, alto risco cardiovascular, tá? Então, lembrando que na avaliação clínica dos pacientes, a gente precisa investigar esses outros fatores também. A anamnese é fundamental para esses pacientes, tá? E a gente precisa lembrar dos fatores de risco, né? Lembra, quem assistiu às outras aulas ali, eu mostrei uma calculadora de risco cardiovascular. A gente pode jogar o paciente naquela calculadora lá para calcular e lembrar aqui dos fatores de risco. Se o paciente tem mais do que 60 anos, se é hipertenso, diabético, se tem dislipidemia, alguma doença arterial coronariana conhecida, se ele fuma, tá? Ou se houve histórico de DAC, né, de doença coronariana precoce em parentes de primeiro grau. Então, pai, né, se for homem ali, menos do que 65 anos,
Se for a mãe, né, mulher, ou mãe ou irmãs, abaixo de 65 anos. Parentes de primeiro grau, lembrar que é pai, mãe e irmãos, tá? Então, se forem homens abaixo de 65 anos, é o histórico de DAC precoce, então o paciente já entra como alto risco, tá? E mulheres abaixo de 65 anos, tá bom? Então, a gente classifica o paciente aqui em baixa probabilidade, intermediária ou alta. Tá? Então, baixa se o paciente tem um fator de risco, exceto diabetes, doença coronariana ou idade maior do que 60 anos, tá? Possibilidade intermediária é o paciente que tem dois fatores de risco, excluindo ali diabetes, DAC ou idade maior que 60 anos. E o paciente de alto risco, de alta probabilidade de uma doença coronariana, é aquele paciente que tem mais de dois desses fatores de risco aqui, tá? Ou diabetes, só por ele ter diabetes, ele já entra com uma classificação mais alta. Se ele já tem alguma doença arterial ali, crônica, né, ou coronariana, pode ser uma coronariopatia, pode ser uma doença arterial periférica, pode ser uma doença carotídea, ou se ele tem uma idade acima de 60 anos, esses pacientes já são classificados aí com um risco um pouquinho mais alto, né? E às vezes acontece, tá, gente, de chegar no pronto-socorro, um paciente que às vezes ele estava tendo algum sintoma, procurou algum médico, fez uns exames ali, fez um teste de esforço, por exemplo, e o teste veio negativo. E aí, sei lá, 2 dias depois, ele chegou no teu pronto-socorro lá infartado, tá? Ou com dor no peito, anginosa, tá? E aí ele te mostra, traz aquela sacolinha de exames lá e mostra para você que fez um teste ergométrico ali, por exemplo, faz 2 dias e o teste estava normal, né? Então, será que aquele teste normal que ele mostrou de 2 dias antes, 48 horas antes daquele momento, exclui uma doença coronariana para ele? Não, tá? Porque, ó, às vezes o paciente tem uma placa ali, aterosclerótica, e aquela placa, durante o esforço físico, não gerou repercussão, não gerou sintoma, não gerou alteração eletrocardiográfica. Porém, 2 dias depois, essa placa pode ter instabilizado, pode ter rompido, pode ter acontecido algum problema com essa placa, e aí ela instabilizou e gerou a síndrome coronariana no paciente, tá? Então, isso já foi mostrado, tá, em um estudo, ó, o impacto do teste ergométrico negativo na decisão dos pacientes com dor torácica no pronto-socorro, tá? E mostrou que não tem relação, tá bom? Então, mesmo o paciente tendo um exame de teste ergométrico, por exemplo, negativo, poucos dias antes, não exclui que ele possa ter uma doença coronariana, tá bom? Então, investiga. Prova funcional negativa não descarta DAC na dor aguda, tá bom? Porém, se for um cateterismo ou uma angiotomografia de coronárias, que são exames anatômicos que eles enxergam, olham lá como é que está a coronária, se tem placa de gordura ali ou não, placa aterosclerótica, esse sim exclui, tá? Então, o cateterismo e a angiotomografia avaliam as artérias se tem alguma obstrução ali ou não, tá? Então, esses exames negativos conseguem descartar que aquele paciente que chegou ali, por exemplo, 2 dias depois no pronto-socorro, não tenha uma doença coronariana. E o exame físico da síndrome coronariana ajuda muito pouco no diagnóstico, tá? Geralmente o paciente não tem muita alteração do exame físico no paciente com síndrome coronariana, tá? Pode ocorrer algumas alterações, com certeza, mas geralmente o mais comum é não ter alterações no exame físico do paciente, tá? Então, ó, no exame físico, se você perceber, né, que o paciente tem ali, na síndrome coronariana, por exemplo, o exame físico dele pode estar normal, mas ele pode apresentar ali uma sudorese, uma taquipneia, taquicardia, hipotensão, alguma crepitação em bases pulmonares, se apareceu algum sopro ali de insuficiência mitral ou presença de terceira bulha, tá? E essas são as alterações principais que indicam maior gravidade no paciente que está com uma dor torácica que pode ser uma síndrome coronariana, tá? As alterações mais relevantes que acontecem no paciente com TEP é taquicardia e dispneia, tá? E a dispneia está presente ali em 90% dos pacientes com TEP. Então, sempre pensar o paciente taquicárdico com dispneia, pensar aí em TEP, tá? E na dissecção de aorta, a diferença de pulso, né, nas extremidades dos membros ali, acontece em mais ou menos 30% dos pacientes. E acontece mais na dissecção tipo A, que é aquela da aorta ascendente, do que na tipo B, tá?
Você pode ver uma mediastina largada ali no raio-x de tórax, tá? E uma insuficiência aórtica em torno de 40 a 75% das vezes, tá bom? Então, pensar no exame físico, quando você está examinando esse paciente que chegou com dor torácica, é sempre tentar direcionar o teu exame físico a alguma patologia, porque elas têm características distintas e você às vezes já consegue tomar um caminho mais certo para esse paciente, né? E lembrar, o paciente que chegou com uma dor intensa torácica, que ela é de início abrupto, né, tem diferença de pulso nos membros, mediastina largada no raio-x de tórax, mais de 80% dos pacientes com essa sintomatologia tem a probabilidade maior, mais de 80% de probabilidade de ser uma dissecção paciente que tem essas alterações aí, tá? Ou seja, então, se você pensar em levar tudo para uma síndrome coronariana, paciente que chega com dor torácica, mas você esquece de examinar ali o paciente ou não presta atenção no exame físico do paciente, às vezes você vai fazer a ESC, clopidogrel, heparina para um paciente desse, que a probabilidade dele é mais de 80% de ser uma dissecção de aorta. Então, você acaba fazendo uma iatrogenia no paciente, matando aquele paciente que às vezes poderia ter um destino melhor, um prognóstico melhor. E os exames complementares, lembrar que o eletrocardiograma é fundamental, né? Então, até essa figura aqui, ó, o enfermeiro apontando ali para o relógio, com 10 minutos, faltando 10 minutos, e mostrando o supra DST ali, né? Então, lembrar que o paciente que chega com dor torácica, todo esse exame físico, essa avaliação do paciente é feita muito rápido e o eletro tem que ser realizado em até 10 minutos, tá? Justamente por conta dessa alteração aqui, que é o supra DST, e o paciente que chega infartado, o tempo para ele é importantíssimo, né? Porém, um eletro normal, né, não descarta síndrome coronariana. Cerca de 20% dos infartos ali tem um eletro inicial normal. Então, eletro normal não descarta síndrome coronariana. Leve em consideração o tipo de dor, as características da dor, a irradiação, tudo aquilo que a gente já conversou ali, tá? E uma atenção especial, ó, até 50% das oclusões da coronária circunflexa não causam supra no eletro, tá? Então, para quem já fez o curso de eletro ali, até mostro ali uns infartos de coronária circunflexa ali, que às vezes não gera supra DST ou gera um supra muito pequenininho ali, você vê que tem uma morfologia de supra DST naquele eletro, mas você não consegue caracterizar, não tem 1 milímetro de elevação do segmento ST. Então, ficar de olho, se o paciente tem as características de dor, tá? Até 50% das oclusões de circunflexa não causam supra no eletro. Então, tem que investigar. Porém, um eletro alterado desse aqui define a conduta, né? Então, a gente vê aqui um supra de ST na parede inferior, ó, D2, D3, EVF, V5, V6 aqui lateral também, tá? Então, existe aqui um eletro suprado, e isso aqui já define conduta, é um paciente que precisa ir para o cateterismo ou ser trombolizado, tá? Lembrar que a gente precisa saber, né, orientar também, além de só pedir o eletrocardiograma para os técnicos, para os enfermeiros, etc., tá? Lembrar da posição correta do eletrocardiograma. Então, as cores, que já vem padrão ali no eletro, vermelho e preto do lado direito, verde e amarelo do lado esquerdo, né? Lembrar ali sempre do Brasil no lado esquerdo do tórax do paciente, tá? E a posição dos eletrodos, no precórdio, os eletrodos precordiais, também existe uma maneira correta de ser colocada, tá? Então, a gente vê várias vezes os eletrodos sendo colocados mais para cima do tórax aqui, mais perto dos ombros, tá? Porém, existe uma maneira correta de ser colocados, de serem colocados, tá? Então, o V1, ele é posicionado ali no quarto espaço intercostal, na borda external direita, bem aqui no ladinho do externo, na bordinha, o quarto espaço intercostal é o eletrodo de V1. Em seguida, seguindo o mesmo espaço intercostal, na borda external esquerda, né? Então, a gente coloca o eletrodo de V2. Depois de V2, a gente pula o V3 e vai lá para o V4. Então, o V4 a gente pega a clavícula, mede a clavícula ali, divide ela no meio, e um espaço intercostal abaixo do de V2, então seria ali no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda é a posição do eletrodo de V4. V3 vai ficar basicamente entre V2 e V4.
tá? Então, a gente, depois de V4, a gente posiciona o V3 entre V2 e V4, tá? Vai ficar mais ou menos entre o quarto ou o quinto espaço intercostal, mas é entre o eletrodo de V2 e V4. V5 e V6 vão seguindo o mesmo espaço intercostal ali de V4. Então, ó, V5 vai no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior e V6 lá na linha axilar média também no quinto espaço intercostal. Tá? Por que que eu digo isso? Porque há uma alteração no traçado do eletro conforme a posição que a gente coloca esses eletrodos. Tá? Então, em preto, aqui V1 e V2, está na posição correta que os eletrodos têm que ficar, tá? Então, que é no quarto espaço intercostal, na borda external aqui, direita e esquerda. Então, se a gente vê esse primeiro traçado aqui, ó, é do elétron que está posicionado no quarto espaço intercostal. Então, a gente vê uma onda P aqui positiva, um QRS aqui bonitinho, a onda T predominantemente positiva, e conforme vai subindo a posição desses eletrodos aqui no tórax do paciente, a gente começa a ver algumas alterações eletrocardiográficas aqui. Então, a gente vê uma onda aqui, P começa a ficar bifásica, começa a aparecer uma orelhinha aqui no QRS, de um distúrbio de condução, né, do ramo direito, e a onda T começa a ficar mais invertida. E conforme a gente sobe mais ainda o eletrodo lá para o segundo espaço intercostal, por exemplo, a onda P, ó, fica totalmente negativa, há um distúrbio maior de condução aqui no elétron, e a onda T fica totalmente invertida. Então, às vezes essa onda T invertida aqui vai simular uma isquemia cardíaca, e às vezes é só o posicionamento incorreto do eletrodo. Então, às vezes foi posicionado lá em cima do tórax do paciente, você registrou o eletro e viu ali que tem uma onda T invertida, simétrica, você já vai pensar em isquemia, e às vezes não é isso, tá? Então, isso às vezes pode gerar uma iatrogenia também, às vezes vai mandar um paciente com CAT, por alguma coisa sem necessidade, tá bom? E aí, ó, a gente registra o eletro normal de V1 até V6, tá? Então, V6 vai enxergar até mais ou menos essa região aqui do coração. Porém, alguns infartos acontecem lá na parede de trás do coração, lá atrás, ó, na parede posterior. A gente chama de parede posterior para ficar mais didático, tá? Mas foi visto que isso aqui é tudo parede lateral, tá bom? Mas para ficar mais didático, a gente chama de parede posterior. Então, quando acontece um infarto lá, esses eletrodos aqui da frente, de V1 a V6, não vão conseguir enxergar bem aquela região ali. Então, a gente precisa lançar mão de umas derivações especiais para conseguir enxergar melhor aquela região ali, ó, que seria V7, V8 e V9, tá? E como é que a gente posiciona V7, V8 e V9? Então, lembrar, ó, V6 acabou na linha axilar média, no quinto espaço intercostal. Então, a gente pega lá o eletrodo de V1, V2, V3, por exemplo, e posiciona para trás do tórax do paciente. Então, a gente segue o mesmo espaço intercostal. Então, o V7 vai na linha axilar posterior, no quinto espaço intercostal. O V8 abaixo do ângulo da escápula, também no quinto espaço intercostal. E o V9 lá na borda da coluna, também seguindo o quinto espaço intercostal, tá? E aí, essas derivações, a gente vai conseguir enxergar melhor aquela região onde está acontecendo o infarto ali, tá? Deixa eu voltar aqui só para exemplificar uma coisa. Como que eu vou saber que eu preciso registrar V7, V8 e V9, tá? Porque se normalmente a gente registra só de V1 até V6, tá? Então, o paciente está com uma dor torácica, anginosa, uma dor característica ali, que você acha que é uma síndrome coronariana, registrou um eletrocardiograma e não viu nenhuma alteração de supra de ST nessas derivações de V1 até V6, eu posso estar diante de um infarto posterior. Então, como é que eu descarto, como é que eu vejo que pode ser um infarto posterior? Eu olho para as derivações em espelho aqui, ó, V1, V2 e V3, tá? Que estão contrárias aqui, V7, V8 e V9. Se eu vir, né, um infra de ST nessas derivações aqui, com uma onda R ampla e um infra de ST, num paciente com dor torácica, a gente está diante de um infarto posterior. Então, se eu registrei lá de V1 a V6 e vi um infra de ST de V1 até V3 ou V4, mais ou menos, eu posso estar diante de um infarto posterior, daí eu preciso registrar as derivações V7, V8 e V9, tá? E existe o infarto de ventrículo direito também, né? Então, os eletrodos são posicionados basicamente aqui para enxergar o ventrículo esquerdo, né? E quando eu preciso olhar para o ventrículo direito, eu tenho que transferir essas derivações que estão do lado esquerdo do tórax do paciente lá para o lado direito do tórax, tá?
Então, seguindo o mesmo espaço intercostal, as mesmas posições, porém do lado direito do tórax, tá? Lembrar que o eletro vai registrar, continuar registrando lá V1, V2, V3, V4, V5, V6. Eu tenho que pegar a caneta quando eu trocar os eletrodos, pegar a caneta e ir lá no eletro, no papel do eletro e colocar um Rzinho do lado das derivações para informar quem for ler aquele eletro que aquelas derivações são direitas, que estão enxergando o ventrículo direito, tá? Uma outra dica também que se eu vejo um infarto inferior, né, de D2, D3 AVF, por exemplo, qual que é a derivação que está em cima do ventrículo direito, pelo eletro normal? É a derivação de V1, tá? Então, se eu vi um infarto inferior, que geralmente é a coronária direita que acomete, a parede inferior, tá? E a coronária direita que irriga o ventrículo direito, pode então aquele infarto estar cometendo o ventrículo direito também. Então, uma dica é, se eu vir um infarto inferior, D2, D3 AVF, eu olho para a derivação de V1, tá? Se V1 tiver um supra de ST, já confirma um infarto de ventrículo direito, tá? Porém, se não houver o supra ali, também não descarta o infarto de VD, tá? Aí, se não houver esse supra, eu tenho que fazer as derivações direitas para descartar que aquele infarto esteja cometendo o ventrículo direito também, tá? E o infarto, existem algumas fases, né? Então, aqui a gente vê uma artéria que existe uma formação de placa aterosclerótica, porém ainda há um fluxo sanguíneo aqui nesse vaso. Então, há uma suboclusão ali, né? Ou uma formação de placa só. E o eletrocardiograma, a gente ainda registra normal, ó, começa a acontecer uma área aqui de isquemia, porém ainda não está alterando o eletrocardiograma. Então, a gente vê no eletro uma onda T assimétrica, tá? E a altura dessa onda T, ela vai ocupar mais ou menos 30 a 50% do tamanho do QRS, tá? Isso é o normal de um eletrocardiograma, tá? Que não tenha isquemia. Então, a onda T, ela tem que ser assimétrica, como uma montanha-russa ali, ela sobe mais lento e desce rápido, tá? Então, a assimetria, não se pensa em isquemia. Quando a onda T fica simétrica, aí a gente tem que pensar em isquemia. E lembrar que a altura da onda T vai ocupar ali 30 a 50% da altura do QRS, tá? A partir do momento em que essa placa aqui se rompe e forma um trombo aqui intracoronariano e ocorre a oclusão do vaso, esse momento começa a acontecer a isquemia cardíaca aqui, tá? Então, nos primeiros 5 minutos, tá? A gente começa a observar uma elevação da onda T, ela começa a ficar mais pontiaguda e simétrica, tá? Ó, ela fica simétrica, ela se eleva e ela ultrapassa 50% do tamanho do QRS, tá? Então, essa é aquela alteração que a gente chama de hiperaguda, tá bom? Então, viu um paciente com uma onda T grandona ali, apiculada, simétrica, pensa, e o paciente tiver com dor torácica, pensar que esse paciente pode estar com uma síndrome coronariana e pode estar na fase hiperaguda do infarto, que é a que vai ter o melhor prognóstico se o paciente for tratado corretamente, tá? Então, a partir ali, ó, de 5 até 20 minutos, a gente começa a observar uma elevação do segmento ST, tá? Porém, ainda existe onda S aqui, ó, tá? Então, até 20 minutos ali, a gente já observa uma elevação do segmento ST, mas porém a gente ainda continua enxergando uma onda S, tá? E até 1 hora de sintomas, aí a gente perde a onda S, tá? Começa a largar um pouquinho a onda R e há uma elevação maior do segmento ST. Esse é o traçado que a gente mais vê do paciente que chega no pronto-socorro com infarto com supra, tá? Essa morfologia de eletro, tá? Por quê? Pelo tempo, tá? Então, o paciente começou a sentir a dor torácica em casa, geralmente ele não acredita que é um infarto, tá? Daí ele vai tomar um banho, daí ele vai conversar com a mulher, vai ver se ele tem que ir para o pronto-socorro, né? Vai pedir para alguém vir buscar ou vai pegar uma condução. Então, é o tempo que ele leva para chegar até o pronto-socorro. É cerca de 1 hora do momento que iniciou a dor dele, tá? Então, por isso que essa aqui é a morfologia que a gente mais observa do paciente com infarto com supra, tá? Então, ausência de onda S, elevação do segmento ST e um alargamento aqui da onda R, tá? E de 1 até 9 horas, tá? Começa a surgir a onda Q.
né? Onda Q patológica. Onda Q patológica, lembrar que é uma onda Q que tem mais do que um quadradinho, mais do que 40 milissegundos, tá bom? E aí, depois disso, não se sabe o tempo, né? Ou mais do que 12 horas do acometimento do início do infarto. Então, a gente começa a ver, então, a onda Q patológica se estabelece mesmo. Há uma redução da onda R, tá? E a onda T começa a se inverter, tá bom? Então, ó, no infarto acontece essa alteração. Existe o supra de ST, no infarto evoluído, porém com a onda T negativa, tá? E a gente vai ver mais para frente que lá na pericardite isso não acontece, tá? Quando tem supra de ST, não tem inversão da onda T na pericardite. No infarto, se você vir um paciente com um eletro que tenha supra de ST e onda T invertida, isso daí é alteração isquêmica, tá? E é aquele efeito da ampulheta, né? Então começa a reduzir aqui a parte de cima e aumentar a parte de baixo. É aquela ampulheta da vida ali que o paciente está perdendo tempo de vida, tá bom? E essa inversão da onda T vai se permanecer ali por um longo período, tá bom? Não se sabe quanto tempo. E para a gente diagnosticar um infarto com supra de ST, a gente tem que ter algumas características, tá? Elevação do ponto J, mais do que 1 milímetro, em duas ou mais derivações contíguas, com algumas exceções, tá? Então, o que que são as derivações contíguas? São as derivações que enxergam o mesmo plano cardíaco. Por exemplo, D2, D3 e AVF vão enxergar aqui a parede inferior do coração. Então, elas estão olhando de baixo para cima do coração, elas enxergam aqui a parede inferior. D1 e AVL enxergam aqui a parede lateral alta, né? Ou só lateral, pode ser chamado também, tá? Mas é a parte mais alta aqui da parede lateral. D1 e AVL vão enxergar, e D1 e AVL são derivações contíguas. E de V1 até V6 também são derivações contíguas que vão ali desde o ventrículo direito até a região lateral do ventrículo esquerdo. E eu falei que ali existem algumas exceções, né? Então, a elevação do ponto J maior do que 1 milímetro é na maioria das derivações, tá? Porém, nessas derivações especiais que eu mostrei, V7, V8, V9, V3R, V4R, basta só meio milímetro de supra para ser considerado supra de ST, tá? E nos pacientes ali, que aí a gente vai depender do sexo e da idade do paciente, tá? Nas derivações V2 e V3, que são as que geram mais dúvida, né? Que a gente mais recebe de eletro aí com dúvida se aquilo ali é um infarto ou não, são nas derivações V2 e V3, tá? Então, nos pacientes homens do sexo masculino que tiverem menos do que 40 anos, a elevação do segmento ST em V2 e V3 tem que ter pelo menos 2,5 mm. Homens com mais de 40 anos tem que ter pelo menos 2 milímetros de supra, e em mulheres, pelo menos 1,5 mm, tá? Então, existe essa particularidade aqui também nessas derivações V2 e V3, tá? Porque elas são supradas ali fisiologicamente. Existe uma elevaçãozinha do segmento ST em V2 e V3, e isso é fisiológico. Então, a gente tem que dividir de acordo com o sexo e a idade do paciente, tá? E a gente consegue determinar qual parede está sendo acometida, qual a coronária que pode estar envolvida com aquele infarto, tá? Então, na parede inferior, D2, D3 e VF, é a principal coronária responsável pela parede inferior é a coronária direita. Cerca de 85% dos infartos de parede inferior são ocasionados pela coronária direita, tá? Não é 100%. A gente vai ver que existe outra coronária que também irriga a parede inferior. Então, cerca de 85% das vezes é a coronária direita, e é uma chance muito alta, né? A coronária descendente anterior, a gente observa no eletro as alterações eletrocardiográficas da parede anterior, tá? A coronária descendente anterior. A gente observa lá em D1 e AVL, que enxerga a parede lateral do coração, lateral alta, e de V1 até V6, tá? E aí em V1 a V6 a gente consegue subdividir. Então, se a gente vir o supra aqui em V1 e V2, a gente diz que é um infarto septal, V3 e V4 um infarto anterior e V5 e V6 um infarto lateral. Ou a gente pode chamar tudo de infarto anterior, extenso, tá? E os outros 15% dos infartos inferiores que a gente observa ali na parede inferior são ocasionados pela coronária circunflexa, tá? Então, que essa geralmente pode acontecer em torno de 50% das vezes, não gerar um supra tão evidente no eletro, tá? Então, lembrado, o eletrocardiograma, a gente realizar e analisar o eletro em até 10 minutos.
Se for preciso, a gente realiza as derivações adicionais, tá? Sempre registrar tudo em prontuário, para o próximo médico que chegar, observar ali o que foi feito com o paciente, o que que já foi investigado nele, e sempre repetir o eletro, tá? De 3, 6, 9 horas da admissão do paciente, ou se caso o paciente tenha alguma recorrência de dor ou alguma piora clínica, esse eletro também tem que ser repetido, tá? Mas o eletro também pode, né, ajudar em outros diagnósticos diferenciais que não são a síndrome coronariana. Um deles é a pericardite aguda, tá? Que não gera uma gravidade tão grande para o paciente, mas é um incômodo, é uma dor torácica. Em alguns casos raros, pode acontecer alguma complicação, tá? Então, a pericardite aguda, a gente precisa saber a história, ver a história, o exame físico, observar o eletro do paciente também, tá? E o que que a gente observa nas características da dor do paciente com pericardite aguda? Geralmente uma dor pleurítica, tá? Que irradia para o pescoço e para o trapézio, tá? Melhora com a postura, então existe aquela prece maometana, né? O paciente que faz a mudança postural ali, melhora, alivia a dor quando ele inclina o tórax para frente, por exemplo, tá? E é uma dor diferente da anginose, que geralmente é uma dor em aperto ou queimação, tá? Então, os critérios diagnósticos de pericardite, tá? Se o paciente tem uma dor torácica sugestiva, né? Você auscultou ele, observou um atrito pericárdico e observou as alterações no eletro ali que são sugestivas de pericardite, e pode ser que ele tenha um derrame pericárdico novo ou pode ser que tenha aumentado algum derrame pericárdico que ele já tenha. Caso ele tenha dois ou mais desses critérios aqui presentes, você consegue diagnosticar a pericardite, tá? Então, para pericardite, tem que ter pelo menos dois desses critérios aqui para realizar o diagnóstico, tá? E quais que são as alterações eletrocardiográficas sugestivas de pericardite, tá? Então, existem vários estágios da pericardite, o estágio 1, 2, 3 e 4, tá? No estágio 1, a gente observa ali aquele suprafeliz, né? Que aqui no segmento ST a gente vê a concavidade voltada para cima. Então, se a gente colocasse dois olhinhos aqui, a gente ia ver uma carinha feliz aqui, tá? Então, e o infra de PR. Então, se a gente traçar uma linha aqui, ó, do intervalo P até o início da onda R, a gente vê que há um infradesnivelamento aqui desse segmento PR, ó, tá? Então, o infra de PR com o supra feliz aqui, geralmente acontece no estágio 1, tá? No estágio 2, o ST ele volta, o segmento ST ele volta ao normal e a onda T começa a achatar, tá? Já no estágio 3, a onda T se inverte, né? Então lembra, como eu mostrei lá no infarto, o infarto na fase final ali do infarto, existe um supra de ST com inversão de onda T. Aqui na pericardite, o supra primeiro ele volta para a linha de base para depois ele inverter a onda T. Então, ele não há, na pericardite não tem supra com onda T invertida, tá? Então, estágio 3 é uma inversão, né, da onda T, difuso, né, nas derivações ali, e o estágio 4 volta ao normal. Então, às vezes, a gente não pega todas as fases ali sequencialmente. Às vezes, a gente pode pegar um paciente já na fase 3 ou na fase 2 da pericardite, tá? Então, sempre associar os sintomas clínicos do paciente, tá bom? Então, eletro na pericardite aguda, a gente vai ver o quê? Um supradifuso, tá? Porque o pericárdio envolve todo o coração, tá? Então, como há uma inflamação daquela membrana ali, os elétrons que estão captando ali, todos vão registrar um supra-DST, tá? Naquela região, porque tem uma área grande de lesão ali, tá? Então, todos os elétrons que estão em volta do tórax do paciente vão registrar o supra-DST. Então, você vai ver um supradifuso com um infra do segmento PR e a membrana ali do pericárdio geralmente não envolve a região ali que está o eletrodo de V1 e a VR, tá? Que é a parte mais superior aqui. Então, às vezes, por isso que a gente não vê o super-DST em V1 e a VR, tá? Então, essa é uma outra característica. A gente olha um superdifuso, mas V1 e a VR acontece o inverso, ocorre um infra-DST nessas duas derivações, com o supra de PR, tá? Então, tem um supradifuso com o infra de PR e V1 e AVR é o contrário, o infra de ST com o supra do intervalo PR, tá? A gente não observa a onda Q, porque a onda Q é sinal de área inativa, né, área isquêmica ali, e isso não é uma isquemia, tá? A pericardite. A onda T ela costuma inverter apenas depois que o supra normaliza,
E existe uma continha aqui, ó, sempre vai ter uma continha para complicar, né? Então, existe essa relação do super de ST pela amplitude da onda T. Se isso for maior do que 0,25, lá em V6, é uma pericardite. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, a derivação de V6, viu o super ali, ó, de 2 milímetros, a onda T, se a gente medir, tem 4 milímetros. Tá? Se a gente dividir 2 por 4, é 0,5. Isso aqui é maior lá do que 0,25, então é um sinal de pericardite. Tá? Existe essa continha aí para fazer. Tá bom? Existem outros achados de gravidade que a gente pode observar no eletrocardiograma, tá? Um deles, acho que todo mundo já ouviu falar, que é o S1Q3T3, tá? Então, ó, a gente olhar na derivação D1, a gente vê uma onda S profunda aqui, ó, o S1, tá? Em D3, a gente observa uma onda Q, em D3 com a onda T invertida. Então, esse é o S1Q3T3. Muita gente relaciona que é esse sinal de McGuinn-White ao TEP, né? Mas TEP é uma das possibilidades dessa alteração eletrocardiográfica. Esse achado, ele é associado a uma sobrecarga do ventrículo direito, tá? Esse achado do eletrocardiograma está associado a uma sobrecarga ventricular direita. E o TEP é uma das possibilidades que pode ocorrer, tá? Então, pode ser uma disfunção ventricular, que é direita, desculpa. Hipertensão pulmonar, pneumonia, DPLC, pode ser uma isquemia, alguma doença infiltrativa, cardiopatia congênita, tudo que aumente a sobrecarga do ventrículo direito, do lado direito, pode gerar essa alteração aqui de S1Q3T3. Tá? Um outro achado de gravidade que a gente tem que ficar de olho no eletrocardiograma, e principalmente o paciente com dor torácica, é essa alteração que a gente chama de isquemia circunferencial. A gente observa o infra de ST em 6 ou mais derivações, tá? Então, a gente observa aqui em D1, D2, V3, V4, V5, V6, a gente vê um infra de ST em 6 ou mais derivações, e se a gente olhar lá em AVR, perdão, a gente olhar lá em AVR, existe um supra de ST, pequenininho, mas tem. Basta meio milímetro de supra ali. Isso quer dizer, está relacionado, né, a uma lesão de tronco de coronária esquerda ou uma DA mais alta, mais proximal lá, tá bom? É um paciente grave, tem um sinal importante de gravidade, porque é uma isquemia que está ocorrendo em várias regiões do coração e na anatomia coronariana dele é uma lesão, uma obstrução mais importante, mais alta, né, que pode gerar uma repercussão maior. Esse paciente tem que ser encaminhado ali com urgência para um centro com hemodinâmica, tá? Existe a síndrome de Wellens, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. A síndrome de Wellens é uma suboclusão da coronária descendente anterior, tá? A gente observa a alteração eletrocardiográfica da síndrome de Wellens, esse padrão plus-minus, né? Essa onda T positiva, e aí em seguida ela faz uma fase negativa aqui, ó, na parede anterior. V2, V3, V4, em V5 ela fica totalmente negativa, tá? Então, na parede anterior, essa alteração de plus-minus aqui, mais menos, da síndrome de Wellens, está relacionada a uma suboclusão da coronária descendente anterior. Então, esse paciente, no momento que ele teve dor, na casa dele, por exemplo, ou no trabalho, esse paciente teve dor em algum momento que fez ele procurar o pronto-socorro, tá? Porém, aquele tempo, aquela demora até ele chegar lá no pronto-socorro, às vezes a coronária dele reperfundiu, tá? Então, às vezes, ó, tinha acontecido uma oclusão coronariana e até o momento que ele chegou lá no pronto-socorro, aquela coronária reperfundiu. E aí, quando a gente registra o eletro, a gente não vê mais o supra de ST. A gente começa a observar essas alterações aqui, que é essa onda T positiva e negativa, né? Uma plus-minus, tá? Porém, é um paciente de alta complexidade, é um paciente muito grave, que a qualquer momento ele vai voltar a ocluir aquela coronária, tá? Então, se ele tiver internado lá no teu pronto-socorro e voltar a ter dor torácica, se você registrar um eletro nele, provavelmente você vai ver um supra de ST, tá? Então, quando você vê essa alteração do eletro, geralmente o paciente está sem dor nesse momento, tá bom? Mas é um paciente também que tem que ser encaminhado com urgência aí ao pronto-socorro, tá? Com o cardiologista. E esse é o padrão, né? De V1 até V4, ó, que acontece ou de V2 a V5, tá? Que acontece no eletro da síndrome de Wellens. Então, há um padrão positivo e negativo da onda T, e lá na última derivação ela inverte totalmente.
Existe também a síndrome de De Winter, tá? Que é também um quadro grave, tá? Num paciente com uma oclusão, aqui já é uma oclusão total da coronária descendente anterior, tá? E o que a gente observa nesse padrão é também aqui na região da parede anterior, ó, porque a coronária que está relacionada é a descendente anterior, a gente observa um infra de ST com essa concavidade aqui voltada para cima do infra de ST, e a onda T, ela fica apiculada e simétrica, tá? Então, quando a gente observar o infra de ST com a concavidade voltada para cima e a onda T simétrica, né, e apiculada, a gente tem que pensar em síndrome de Winter, que é uma oclusão total da coronária descendente anterior, tá? Esse é o padrão que eu quero que fique na mente de vocês, ó, principalmente aqui em V3, a gente observa esse padrão. Se a gente traçar uma linha de base, a gente vê que tem um infra de ST aqui, ó, que é o ponto J, a concavidade dele é voltada para cima, e se a gente dividir a onda T ali ao meio, ela é simétrica, tá? Então, viu esse padrão aqui, é um paciente de alto risco e é uma mortalidade altíssima, tá? O raio-x de tórax também nos ajuda bastante, porque a gente consegue observar várias estruturas aqui pelo raio-x de tórax, né? Então, o pulmão, o coração, os vasos da base, né? Então, a gente consegue observar, às vezes, aqui tem o estômago, né? Às vezes, um pneumotórax, uma dissecção de aorta, às vezes, uma pneumonia, tá? E aqui do lado esquerdo, a gente vê um tórax, um raio-x de tórax com mediastina alargado, tá? Então, esse é um sinal que pode estar relacionado ali a uma dissecção de aorta, por exemplo, alguma síndrome aórtica aguda, tá? Então, o raio-x de tórax é uma ferramenta muito boa que nos auxilia aí no pronto-socorro, tá? Na síndrome coronariana, ele é normal na maioria dos casos, tá? Mas a alteração acontece em 85 dos pacientes, em 85% dos pacientes com dissecção de aorta, tá? Então, você vai ver em 85% ali das vezes um alargamento do mediastino nos pacientes que têm dissecção de aorta, tá? Você pode detectar outras causas de dor torácica ali, como pneumotórax, como eu falei, pneumonia, às vezes uma embolia pulmonar, um pneumomediastino, tá? Então, é um exame que nos auxilia bastante no pronto-socorro, tá? Nós já falamos ali de história, exame físico, os exames, né, raio-x e eletro, e agora os exames laboratoriais, tá? Que a gente usa para investigar o paciente com dor torácica, tá? Então, começando pela troponina, que é o mais comum aí, o que a gente acaba mais pedindo nesses pacientes, né? E existe a troponina ultrassensível, né? Que ela é altamente específica para dano miocárdico, tá? Então, essa troponina ultrassensível, ela tem uma capacidade de detectar até as alterações mais baixas ali da alteração das enzimas, tá? Em 27, e quando surgiu essa troponina ultrassensível, tá? Aumentou em cerca de 27% mais os diagnósticos de síndrome coronariana por conta da maior precisão dessa enzima aí, dessa troponina, tá? Então, depende do kit, tá? Que você tem aí no teu pronto-socorro, se tiver a troponina ultrassensível, tá? Em cerca de 1 a 2 horas, ela já detecta a injúria miocárdica, tá? Então, dependendo do kit, você vai precisar ali dosar com 0 e 1 hora, ou dependendo do kit, de 0 a 2 horas ou 0 a 3 horas, tá? Vai depender, você tem que olhar a marca do kit e olhar lá na bula dele ou na internet ali qual que é o kit para ver qual que é o protocolo daquela troponina ultrassensível, tá? Ela tem alteração dinâmica, tá? E a troponina convencional, você vai ter que dosar ali de 0 horas, né? No momento que o paciente chegou, com 3 horas, com 6 horas, com 12 horas, tá? Então, é um exame que demora mais tempo, uma detecção mais tardia ali, e às vezes o paciente tem um dano maior, tá? E aqui esse gráfico mostra, ó, aqui na área verde, tá? Aqui pelo tempo, né? E a troponina cardíaca, essa linha roxa aqui no infarto do miocárdio, tá? Agudo. E aqui a linha verde é o percentil 99. Então a gente vê que a troponina começa a alterar em torno de cerca de 1 hora que ela começa a se elevar acima do percentil 99. Então, às vezes, as primeiras enzimas que a gente vai dosar, elas vão vir negativas, tá? E se for uma troponina ultrassensível, aqui com cerca de 1 hora a gente já consegue detectar uma elevação dessa troponina, tá bom?
E aqui na linha azul, a gente observa que é um paciente que tem uma coronariopatia crônica. Então, ele já tem uma troponina basal mais aumentada. Então, por isso que a gente precisa fazer a curva e tem que ter uma alteração de troponina ali de pelo menos 20% de uma para outra, para a gente considerar uma isquemia aguda, tá? Elevações menor do que 20% de alteração de troponina, a gente considera como elevação crônica, tá? Essa tabela aqui, um colega cardiologista lá de Terra Roxa que fez, tá? Que daí eu adaptei aqui para nossa aula, mas é para a gente avaliar a troponina e como que a gente deve conduzir esse paciente, tá? Então, se a troponina vier abaixo do limite superior da normalidade, a gente tem que ver se aquela troponina ali foi colhida após 12 horas do início dos sintomas, tá? Caso tenha sido colhida após 12 horas do início dos sintomas, basta uma coleta única, tá? Caso essa troponina foi colhida antes de 12 horas, a gente vai precisar seriar, daí a gente pode fazer até 3 coletas ali e com pelo menos uma delas depois de 12 horas. Caso a troponina venha acima do limite superior da normalidade, a gente vai ver se houve um aumento importante e a clínica do paciente é sugestiva de síndrome coronariana, aí a gente vai mandar o paciente para estratificação invasiva, né, ou pelo SAMU ou central de leitos, e caso tenha um aumento pequeno dessa troponina e a clínica for duvidosa, a gente faz uma nova dosagem após 3 horas. Caso haja um aumento de pelo menos 20%, vai mandar o paciente para a estratificação invasiva. Ou se não houve uma variação significativa, a gente vai investigar os diagnósticos diferenciais, tá? Lembrar, ó, tá na nossa diretriz. Elevação da troponina com variação menor que 20% é considerada elevação crônica e não deve ser considerado diagnóstico de infarto, tá? E aí, naquele paciente que a gente ficou na dúvida, né? Então, a gente pode colocar ele num score de risco que chama Hard Score, tá? Que ele pontua ali o paciente de acordo com várias categorias. Já vou mostrar para vocês. Mas se o paciente estiver assintomático e o hard score dele pontuar de 0 a 3 pontos, e você excluiu outros diagnósticos diferenciais, esse paciente a gente pode dar alta, tá? No paciente que for assintomático e o hard score dele pontuar de 4 a 6 pontos, a gente vai mandar ele para uma consulta com o cardiologista, tá? Aqui está como consulta com o cardiologista, porém, na diretriz diz que a gente precisa fazer um teste não invasivo com esse paciente, tá? Ou um teste de esteira, ou uma cintilografia, tá? Ou um ecostress, ou faz um teste não invasivo, tá bom? E se o paciente pontuar mais do que 7 pontos no hard score, a gente vai internar esse paciente para investigação, tá? O dedímero, a gente usa ele para exclusão, tá? Então, é um exame excelente com alto valor preditivo negativo. Então, a gente acaba pedindo o dedímero na suspeita, às vezes, de um TEP, e aí a gente usa ele para excluir esse diagnóstico, por conta do valor preditivo negativo dele, tá? Ele é um produto da degradação da fibrina. O normal do dedímero é abaixo de 500, o valor da referência dele, tá? Ele tem uma sensibilidade muito alta, porém, ele tem uma baixa especificidade, tá? Então, qualquer nível elevado de fibrinólises ali no organismo ou em curso vai alterar o exame do dedímero, tá? Então, ele pode se levar em outras situações que não só o TEP, né? Então, uma infecção, inflamação, câncer, trauma, pode acontecer no infarto também, gravidez, dissecção de aorta, tá? Então, lembrar que o dedímero, o bom é para a gente excluir o diagnóstico, tá? Então, ó, no TEP ele tem um alto valor preditivo negativo, então pacientes com baixa probabilidade. Como é que a gente vê a probabilidade desse paciente? Com aquele score, aquela score de Wells, né? Para poder avaliar a probabilidade do paciente ter um TEP, tá? E nos pacientes que têm mais do que 50 anos de idade, a gente usa um ajuste do valor do dedímero, tá? Então, a gente coloca lá idade vezes 10. Então, vamos dizer, um paciente que tem 70 anos de idade, o valor de referência para ele do dedímero vai ser de 700, tá? Então, 70 vezes 10, 700, tá? Porque isso aí aumentou a performance do teste, tá? E pode ser usado ali de acordo com a idade do paciente, e a gente não acaba não classificando, porque os pacientes mais idosos ali, eles têm uma porcentagem de dedímero ali maior. Então, a gente pode ajustar de acordo com a idade do paciente para poder melhorar o diagnóstico, tá? Porém, estou na dúvida.
né, do aquele paciente que a gente dosou a troponina lá, veio o eletro, não viu nenhuma alteração, aí a gente pode usar o hard score, que foi o que eu mostrei naquela tabela lá. E o que que é um hard score? Então, ele avalia essas variáveis aqui, ó, o H de história, o E de eletro, o A de age, de idade, né? O R de fatores de risco e o T de troponina, tá? Cada um desses riscos, cada um dessas variáveis vão avaliar aqui de acordo com, por exemplo, a história. Se o paciente tem uma história altamente suspeita, se é moderadamente suspeita, levemente suspeita. Então, isso aí é muito subjetivo, tá? Porém, você vai ver, se o paciente tem, por exemplo, uma dor opressiva, né, com sudorese, vômito, começou faz um dia, dura mais do que 20 minutos ali, etc. Tem todas as características, você vai colocar que a dor é altamente suspeita. Você vai pontuando o paciente aqui de acordo com essas variáveis, tá? Se o eletro tem alguma alteração do segmento ST, né, ou supra, ou infra de ST, se às vezes tem bloqueio de ramo, vai pontuar um ponto só, de acordo com a idade do paciente e assim por diante, tá? Vai seguindo aqui essa tabelinha e vai pontuar e fazer a soma dos valores do hard score aqui. Aí a gente joga lá naquela tabela para ver se a gente vai dar alta para o paciente, se vai investigar algum outro quadro nele ou se vai internar, tá? Foi feito já, existem vários scores, né? Opa, voltou. Existem vários scores, existe de classificação de risco. Então, existe o GRACE, o HART e o TIMI, tá? Então, foi feito já um estudo comparando esses três scores aí para ver qual que seria o melhor para a gente usar nos nossos pacientes, tá? E aí mostrou, ó, o que que o hard score nos mostra, tá? Que os pacientes de 0 a 3 pontos aqui no hard score, eles têm um MACE, né, que é a mortalidade maior lá, infarto, AVC, menos de 1 a 2% desses pacientes aqui em 6 semanas, tá? Então, o hard score avalia qual que é a mortalidade desses pacientes em 6 semanas. Então, foi visto que os pacientes com um hard score baixo aqui, ó, de 0 a 3 pontos, tem menos do que 1% de chance de mortalidade ali em 6 meses, em 6 semanas, desculpa, tá? Então, é um paciente que você consegue liberar com segurança, dar alta com segurança para esse paciente, se você colocar ele no hard score, tá? Já os pacientes que têm um hard score mais alto, aqui, ó, 7, 8, 9, 10 pontos, a mortalidade é muito maior. Esse paciente você não vai ter como liberar, você vai ter que ir para uma estratificação invasiva, tá? Então, é um score que mostrou que tem uma alta acurácia e uma alta segurança para você liberar ou internar o paciente, tá? E aqui a curva mostrando, comparando os três scores, tá? Então, lembrando que fica mais próximo da quina aqui de 1, tá? É o que tem melhor acurácia. E o hard score é o que ganhou ali, né? Que ficou com, tem melhor acurácia para investigar a mortalidade do paciente com dor torácica ali, tá bom? Então, o hard score ele é superior ali ao time e ao GRACE. Então, um fluxograma só para a gente entender, né, e fixar ali o conhecimento. Então, o paciente chegou com dor torácica aguda. Se o diagnóstico é claramente não cardiológico, a gente vai tratar de acordo com isso, tá? Se o diagnóstico for cardiológico, é uma síndrome coronariana aguda, evidente, o paciente tem um infarto com supra, a gente vai tratar como síndrome coronariana e acabou, tá? Porém, aqui é o grande problema, né? Aqueles pacientes nos casos duvidosos. Aí a gente vai precisar seriar troponina, seriar eletro, vai ver se a dor é recorrente, né? Se não tem dor recorrente, né? Aí você vai seriar a troponina, vai ver os eletros são normais. Colocou o paciente no hard score, ele pontuou menos do que 3 pontos, você vai dar alta para esse paciente, tá? O paciente não tem dor recorrente, a troponina e o eletro também normal, mas ali o hard score ele pontuou mais do que 3 pontos, é aquele paciente que vai precisar lá por exame não invasivo, né? Teste de esteiro, uma cintilografia, uma angiotomografia de coronárias, tá? Caso esse teste não invasivo venha positivo, aí você vai mandar o paciente para investigação de síndrome coronariana, tá? Caso o exame venha, o teste não invasivo venha negativo, aí você vai dar alta também para o paciente para o ambulatório. Ou se a troponina dele alterar, ou o eletro também alterar, você também vai tratar ele como síndrome coronariana, tá? Então, o grande problema aqui do paciente com dor torácica são aqueles casos que a gente fica na dúvida, né? Aí a gente vai precisar seriar eletro e troponina e jogar o paciente lá no hard score. Lembrar que o hard score, quanto maior a pontuação, maior a chance de ele estar tendo uma síndrome coronariana, tá?
Então, a gente dispõe de vários métodos de investigação, né? Então, a ergometria, que é o teste ergométrico, que é um exame não invasivo, um exame de baixo custo, tá? É contraindicado no paciente com síndrome coronariana aguda, né? Então, você não vai fazer num paciente que está infartado, mas naquele paciente que pontuou baixo lá no hard score, tem uma troponina negativa, o eletro dele não tem alteração isquêmica, esse paciente você pode fazer uma investigação não invasiva nele com teste ergométrico, tá? Cintilografia, ecoestresse e ressonância também são os exames de imagem, que também são não invasivos, porém existe a questão do custo, né? Mas são exames muito bons aí para a gente avaliar também, tá? O cateterismo e a angiotomografia de coronária são exames anatômicos, então esses exames realmente descartam ou confirmam ali a coronariopatia, tá? Porém, também existem os problemas, né? Então, pacientes com cateterismo têm chance de complicação no cateterismo, às vezes perfurar uma coronária, fazer alguma outra complicação por conta do contraste, assim como na angiotomografia de coronárias também, às vezes o paciente pode ter alguma complicação, tá? Mas são exames de alto custo, são exames mais caros e não estão tão disponíveis assim, né? E aí, no paciente com síndrome coronariana, o que que a gente vai fazer quando a gente atender o paciente e no nosso local de atendimento não tiver um centro com hemodinâmica, a gente vai precisar transferir esse paciente para um local que tem hemodinâmica, que tenha cardiologista, tá? Então, a gente vai avaliar se aquela transferência do paciente vai demorar mais do que 2 horas ou menos do que 2 horas para transferir esse paciente. Caso demore mais do que 2 horas, a gente vai optar pela trombólise, a gente vai ter que trombolizar esse paciente, tá? Caso o tempo de transferência dele para angioplastia seja menor do que 2 horas, aí a gente vai deixar para fazer a angioplastia, que seria melhor para o paciente, tá? Então, o paciente infartou, chamou o SAMU, levou lá para um hospital sem hemodinâmica. O diagnóstico tem que ser feito em até 10 minutos, né? Então, rodou o eletro, avaliou o eletro, o diagnóstico em até 10 minutos. Aí a gente vai avaliar qual que é o tempo para esse paciente chegar até um local que tenha cateterismo e angioplastia. Por menos do que 2 horas, a gente vai optar pela angioplastia, e aí a angioplastia tem que ser feita em até 90 minutos. Caso esse paciente, a gente opte, né, por esse paciente ir para uma fibrinólise, porque o tempo dele chegar a um local com cateterismo seja mais do que 2 horas, aí a fibrinólise a gente tem que fazer em até 10 minutos do momento que a gente decidiu, tá? Caso você já esteja no hospital com hemodinâmica, faz o diagnóstico em até 10 minutos e manda o paciente para angioplastia, tá? Como é que a gente faz o trombolítico, né? Então, a gente oferta para o paciente ali o AS, de 200 a 300 miligramas, e aí a gente vai avaliar se o paciente vai para trombólise ou para angioplastia, tá? Caso o paciente vá para trombólise, a gente vai avaliar a idade dele, se ele tem mais ou menos do que 75 anos, tá? Caso o paciente tenha menos que 75 anos e ele for para trombólise, esse paciente a gente tem que fazer o ataque ali de 300 miligramas. Caso ele tenha mais do que 75 anos e for para trombólise, aí a gente vai fazer só a dose de 75 miligramas, que é um comprimido só de clopidogrel, tá? Porém, se o paciente for para angioplastia, esse paciente a gente vai fazer para todos, independente da idade, a dose de ataque de 600 miligramas de clopidogrel, tá? Então, lembrar que a idade, a avaliação da idade aqui é só para o paciente que vai para trombólise. Aquele que vai para angioplastia, todos eles recebem a dose full aqui, 600 miligramas de clopidogrel, tá? E a mesma coisa lá na inoxaparina. Então, se o paciente tiver menos que 75 anos, você faz a dose de ataque de 30 miligramas endovenoso. Caso tenha mais do que 75 anos, você não precisa fazer o ataque. O trombolítico que a gente usa aí no SAMU é o Metalise, né, que é a tenecteplase. É o melhor para ser usado no APH por ser utilizado em bolos, né, muito mais fácil de ser administrado. Então, ele é feito em dose única, em bolos ali de 5 segundos, e é a dose de acordo com a idade, com o peso do paciente, perdão. Então, a dose que você vai fazer é de acordo com o peso do paciente. Tem tudo na listinha ali do checklist, tem a bula do medicamento também, que nos oferece todas as informações necessárias ali. E a gente precisa avaliar as contraindicações, né, o uso do trombolítico. Então, se o paciente teve qualquer sangramento intracraniano prévio, é contraindicado. Se ele teve um AVC isquêmico nos últimos 3 meses,
Caso ele tenha alguma neoplasia ou má formação do sistema nervoso central, também é contraindicado. Se você suspeitou de dissecção de aorta, então avaliou, tem diferença de pulso de extremidades, o raio-x com alargamento de mediastino, a dor é rasgando, enfacada, tem características de ser uma dissecção de aorta, não, não opte pelo trombolítico, pode ser que esse paciente esteja dissecando, tá? Se tiver com algum sangramento ativo, né? Alguma úlcera péptica ativa, se ele já foi exposto a estreptoquinase, então tem toda a relação ali na bula do remédio, na fichinha do SAMU também tem todas as contraindicações ali para a gente seguir, tá? Então, a gente encerra esse assunto aqui por hoje. Agora eu quero, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar. Alguma dúvida, pessoal? Pode mandar no chat aí, ou abrir o microfone se alguém quiser perguntar também. Nada? Doutor, a síndrome de Wellens, ela era uma suboclusão de qual artéria? Era coronária circunflexa? Não, a síndrome de Wellens é uma suboclusão da coronária descendente anterior, tá? A alteração do eletro que a gente vê é sempre na parede anterior, aquele plus minus ali, a gente vai observar sempre na parede anterior, porque a artéria relacionada à síndrome de Wellens é a coronária descendente anterior, tá? Ah, tá. Obrigada. Nada. Doutor, em relação à dissecção de aorta, a gente pode ter casos de dissecção de aorta ali com alterações eletrocardiográficas de onda T e segmento ST também? Pode sim. Então, assim, ó, a dissecção de aorta, o exame clínico, a avaliação clínica do paciente é muito rico, o exame físico do paciente, tá? Então, a gente pode auscultar um sopro importante ali na região da válvula aórtica, tá? Que é bem comum. A gente pode observar aquele pulso em martelo d'água, então, se a gente palpar os pulsos do paciente, a gente pode observar aquele pulso em martelo d'água, tá? E no eletrocardiograma, a gente pode observar um super DST também, tá? Porque as coronárias saem ali da região da aorta, né? Saem da base da aorta ali. Então, quando há uma dissecção, acontece também uma isquemia cardíaca. Então, a gente pode ver até um super DST no eletro, que é o grande problema, porque às vezes não faz um exame físico direito e avalia só o eletrocardiograma do paciente, e você vê um super DST e acha que o paciente está infartando, ele tem dor torácica e tromboliza o paciente, faz AS, clopidogrel, etc. E aí você acaba matando o paciente, né? Tá? Então, esse é o grande problema, porque sim, altera o eletro também. A gente vê comumente o super DST no eletro na dissecção de aorta, né? Tem uma pergunta aqui no chat. Doutor, qual é o intervalo de tempo entre a heparina e a trombólise? Não tem esse intervalo de tempo, tá? Então, você faz a heparina. Então, ali, ó, no protocolo do SAMU, a gente vê que a gente faz a heparina endovenosa, daí faz o AES, o Clopidogrel e o trombolítico, tá? Então, não tem diferença de tempo ali, não precisa aguardar nenhum momento. Porém, existe no protocolo da trombose, que não é feito ali de rotina, que seria a heparina pós a trombólise, tá? Então, assim que a gente trombolizou o paciente, 15 minutos depois, a gente já tem que fazer a dose de 1 miligrama por quilo do paciente subcutâneo, tá? Então, a gente vai fazer aquele 30 miligramas endovenoso, vai trombolizar o paciente e 15 minutos depois a gente já faz a dose subcutânea de 1 miligrama por quilo, tá? Porque já vi casos acontecerem do paciente trombolizar e ter critério de reperfusão no eletro, e até o momento que ele chegou lá no HU, no outro hospital, às vezes no Hospital Salete na época, o paciente chegou lá, o eletro normal, tinha já reduzido o super DST, estava sem dor. Dali a pouco o paciente voltou a ter dor torácica de novo e o eletro suprou novamente, tá?
Às vezes pode ter acontecido por essa dose em seguida ali do 1 miligrama por quilo não ter sido feita, tá? Então, existe no protocolo da trombólise ter que fazer essa heparina 15 minutos depois do trombolítico já, tá? E às vezes não é feito, tá bom? Porém, existe isso daí. Mas ali no momento da trombólise não tem essa diferença de tempo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Esclareci, Florence? Maravilha, pessoal. Então, se ninguém tiver mais dúvidas aí, agradeço a presença de todo mundo aí nessa terça-feira à noite e uma feliz Páscoa para todo mundo. Um abraço, obrigado, pessoal.